Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que eu caminhava pelas areias da praia ao lado do Senhor e no céu passavam cenas da minha vida. E a cada cena que passava, vi que na areia ficavam 2 pares de pegadas, uma minha e outra do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, olhei para trás e percebi que em alguns momentos da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. E isso acontecia exatamente nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. E isso me aborreceu. Então perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que se eu o seguisse, tu estarias sempre comigo por todo o caminho. Porém, percebi que em alguns momentos da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia e eram exatamente os momentos mais angustiosos. Não entendo, Senhor, por que nos momentos que eu mais precisei de Ti, Tu me deixaste sozinha? E o Senhor respondeu: Minha querida filha, eu jamais te deixaria sozinha nos momentos de angústia e sofrimento. As pegadas que viste na areia eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. Era uma vez um alpinista que adorava superar mais e mais desafios. Um dia, depois de muito preparo, resolveu escalar o Aconcagua. Mas como ele queria a glória só para si, resolveu escalar sozinho. Então ele começou a subir, e o tempo foi passando e foi ficando tarde, e já estava escurecendo, mas ele não tinha se preparado para acampar. Então resolveu seguir adiante, até atingir o topo. Mas escureceu e a noite caiu como um breu. Não se enxergava nem um palmo diante do nariz. Então ele resolveu escalar uma parede, a apenas 100 metros do topo. De repente ele escorregou e caiu. Caiu numa velocidade vertiginosa. E ele via manchas passando à sua frente e sentia que estava sendo sugado pela gravidade. E à sua cabeça vieram memórias das experiências felizes e tristes que ele havia tido em sua vida. De repente, ele sentiu um puxão e quase foi partido ao meio. Como todo alpinista experiente, ele havia cravado estacas de segurança com grampos presos a uma corda à sua cintura. E naquele silêncio, na mais completa escuridão, não restava mais nada a não ser gritar. Então ele gritou: Meu Deus, por favor, me ajude! Então ele ouviu uma voz grave que vinha do céu e disse: O que você quer de mim, meu filho? Por favor, me salve! Você realmente acredita que eu possa salvá-lo? Eu tenho certeza, meu Deus! Então corte a corda que o prende pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O alpinista refletiu que se ele cortasse a corda, ele morreria. Conta a equipe de resgate que no dia seguinte o alpinista foi encontrado congelado morto, com as 2 mãos agarradas com força à corda, a apenas 2 metros do chão. O monge peregrino caminhava rapidamente por uma estrada, quando surgiu por entre o capim um homem de grande estatura e lhe disse: Por favor, senhor. E o monge perguntou: O que você quer? E ele disse: Vejo que o senhor é um monge
Então eu lhe peço um favor. Salve-me desta vida de pecados que eu venho levando. Eu sou um criminoso, um ladrão. Meus pais me expulsaram de casa. Eu tenho medo do futuro, do que pode acontecer comigo. Eu não tenho sossego um só instante. E se ajoelhou aos pés do monge. O monge então de repente disse: Estou com muita sede, não há um poço por aqui? Surpreso, o homem respondeu: O senhor está com sorte, pois há um poço logo ali, mas não há roldana nem balde. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma corda, eu posso amarrá-la à sua cintura e descê-lo até o fundo do poço para que possa saciar a sua sede. Quando terminar de beber água, me dê um sinal que eu o puxo para fora. O monge ficou muito contente e o pediu para que descesse para dentro do poço. Tempos depois, o monge deu o sinal e gritou: Pode puxar! Então o homem, com sua grande força, deu um puxão na corda. Mas nada do monge subir. Parecia que havia um bloco de chumbo amarrado na ponta da corda. Então, intrigado, o homem resolveu olhar dentro do poço. E qual não foi a sua surpresa ao ver o monge agarrado firmemente a uma pedra? A princípio ele ficou espantado, depois ficou zangado e disse: O que o senhor está fazendo? Onde já se viu? Que brincadeira boba! Já está anoitecendo, logo estará noite. Solte essa pedra para que eu possa tirá-lo daí. O monge então disse: Calma, meu rapaz, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Mesmo com toda a sua força, você não consegue me tirar do fundo do poço se eu continuar agarrado a esta pedra. O mesmo está acontecendo dentro de você. Você está tão agarrado à ideia de que é um ladrão, um criminoso, um filho pródigo, que não consegue se libertar. Mesmo que eu ou qualquer outra pessoa tentássemos reerguê-lo, não adiantaria de nada. Depende de você continuar agarrado ou se soltar. Vamos, solte-se, liberte-se. Pelo que eu vi de você, você tem um bom coração. É inteligente e forte. Percebeu? Vejo que já entendeu. Agora então pode me tirar daqui. Eu também já me desprendi da minha rocha. Ao se ver fora do poço, o monge o fitou com um olhar de grande bondade e seguiu seu caminho, deixando atrás de si um homem que finalmente despertara para o bem. Na província de Lu, havia um pequeno distrito governado por Xuang. Embora o distrito fosse pequeno, ele conseguiu grande desenvolvimento na gestão anterior. Mas desde que Xuang assumiu o governo, os negócios se deterioraram. Então ele resolveu subir a montanha e procurar o mestre. E após lhe explicar toda a situação, aguardou a resposta. Mas o mestre não disse nada e pediu que o acompanhasse. E eles caminharam até que as águas molhassem os seus pés. E o rio era tão largo que nem dava para ver o outro lado da margem. Durante um longo tempo, o mestre ficou a observar o rio. Depois fez uma fogueira e pediu que Xuang se sentasse ao seu lado. Durante horas ficaram observando o fogo se queimando e as labaredas, até que o fogo se apagou. Então o mestre perguntou: Entendeu agora porque você é incapaz de fazer como o seu predecessor para preservar a grandeza do seu distrito? Xuang então respondeu: Me desculpe, mestre, mas eu não entendi. E o mestre disse: Reflita, Xuang, sobre a natureza do fogo que queimava à nossa frente. Ele era forte, poderoso, nenhuma grande árvore ou animal poderia vencê-lo. Ele era capaz de conquistar tudo à sua volta. Por outro lado, o rio começa como um fio de água nas montanhas distantes e vai descendo rolando mansamente, às vezes rapidamente, mas sempre para baixo, em direção às terras baixas. Agora me diga o que sobrou do fogo. Apenas cinzas. Apesar de ser forte e poderoso e queimar tudo à sua volta, ele também é sua vítima. Ao contrário, o rio é quieto, calmo.
Contorna tudo à sua frente, abraça todas as fendas, vai descendo, aumentando, se ramificando até chegar ao oceano. Assim também são os líderes. Alguns são fortes, poderosos e autoritários como o fogo. Outros são humildes como o rio, possuem uma força interior capaz de tocar o coração das pessoas. Estes não constroem, mas trazem uma primavera de prosperidade para os seus distritos. Dois irmãos cultivavam a terra juntos e sempre repartiam a colheita. Um dia, um deles acordou no meio da noite e pensou: meu irmão é casado, tem filhos, tem mais necessidades do que eu, ele tem despesas que eu não tenho. É mais do que justo que eu leve algumas das minhas sacas para sua despensa. Farei isso na calada da noite, pois do contrário ele não aceitaria. Levou as sacas e voltou a dormir. Um pouco mais tarde, o seu irmão acordou no meio da noite e pensou: não é justo que eu fique com a metade de todo o nosso milho. Meu irmão é solteiro, ele não tem a felicidade de possuir uma família. Para compensá-lo, levarei algumas das minhas sacas de milho para sua despensa. E assim o fez. Na manhã seguinte, ambos ficaram surpresos ao verem que o número de sacas permanecia o mesmo. E durante anos eles ficaram sem entender por que o número de sacas se mantinha o mesmo quando eles as transferiam às escondidas. O diretor de uma grande empresa gritou com o seu gerente porque naquele momento ele estava sentindo um grande ódio. O gerente, ao chegar em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de gastar muito dinheiro naquele farto almoço colocado sobre a mesa. A mulher, nervosa, gritou com a cozinheira, que assustada deixou o prato cair ao chão e se quebrou. A cozinheira chutou o cachorrinho, no qual tropeçara ao catar os vidros. O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que passava na rua. A senhora estava indo à farmácia fazer um curativo e gritou com o farmacêutico, pois ao fazer o curativo doeu muito. O farmacêutico, ao chegar em casa, gritou com sua esposa, pois o almoço não estava do seu agrado. A esposa, que era um poço de amor e de perdão e muito tolerante, afagou-lhe os cabelos, beijou-o e lhe disse: amanhã farei o seu prato favorito. Você trabalhou muito, deve estar cansado. Uma noite de sono lhe fará bem. Trocarei o lençol da cama por um limpinho e cheiroso. Assim você terá uma noite tranquila. E retirou-se e o deixou sozinho com seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo do ódio. Pai e filho caminhavam por uma montanha. De repente, o menino tropeça e cai e grita: ai! Para sua surpresa, ele ouve uma voz que vem de algum lugar da montanha, uma voz igual à sua, que diz: ai! O menino então pergunta: quem é você? E ouve a resposta: quem é você? Irritado, o menino diz: covarde! E vem a resposta: covarde! Irritado e sem entender, o menino olha para o pai e pergunta: o que é isso? Sorrindo, o pai diz: meu filho, preste atenção. Então o pai grita: eu admiro você! E ouve a resposta: eu admiro você! E grita mais uma vez: você é um campeão!
E a voz responde: você é um campeão. Mais uma vez sem entender, o menino olha para o pai, que explica. As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. A vida lhe devolve tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você faz de bem ou mal, a vida lhe traz de volta. As blasfêmias, os xingamentos, se você praguejou. A vida é um reflexo de suas ações. Se você quer uma vida de amor, harmonia, felicidade, fidelidade, crie amor, harmonia, felicidade e fidelidade em seu coração. Se agir assim, você terá de volta tudo isso das pessoas que o cercam.